Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que é muito importante, que é a marcação livre. Essa marcação é uma marcação onde a gente não usa medidas pré-existentes, a gente trabalha com as medidas do rosto da sua cliente. Então, presta bastante atenção nessa aula, que tem bastante informações proveitosas para te ensinar como você trabalhar com as medidas individuais, saindo de procedimentos padronizados e criando um trabalho personalizado para sua cliente. Espero que você aproveite bastante essa aula e que tenha muito proveito para você. Beijo grande! Olá, a aula de hoje vai ser sobre marcação livre. O que quer dizer uma marcação livre? A marcação livre é aquela marcação que a gente vai utilizar as medidas individuais do rosto da sua cliente, ok? Então, a gente não vai se apegar a medidas pré-existentes, a gente vai trabalhar em cima das medidas do rosto de cada cliente. Eu vou começar utilizando o paquímetro, tá? E uma régua, porque como eu tô desenhando no papel, é diferente, eu não consigo pegar bordas, como vocês podem ver, ó, a gente tem aqui a bordinha da região orbicular, né? Então, são detalhes que quando a gente trabalha na cliente, a gente utiliza o paquímetro. Na folha, eu vou utilizar uma régua, tá? Porque a régua é plana, mas eu vou mostrar para vocês também como a gente faz a marcação. Como se eu estivesse atendendo uma cliente, eu iria passar o lápis na parte posterior do paquímetro, iria nas medidas de referência que eu desejasse para minha cliente, ia posicionar e puxar, fazendo este movimento aqui, ó. Aqui dá para vocês verem como vai ficar, posicionei e puxei. Quando eu puxo, eu faço uma marcação exata na medida que eu preciso, tá certo? Aqui no papel a gente vai trabalhar diretamente com a régua. Eu vou utilizar o meu lápis dermatográfico, tá? Com a ponta bem fininha e eu vou começar as marcações. Quando a gente vai fazer uma marcação, a gente usa alguns pontos da face da cliente de referência. Normalmente é o canal lacrimal, um dos pontos de referência. Porém, hoje, a gente, além do canal lacrimal, a gente pode usar a abinha do nariz externa e a gente pode usar essa região aqui mais interna, que é a região que sai dessa parte aqui, ó, do ossinho da minha cliente e compõe o nariz, tá? Ó, se vocês repararem, dos dois lados eu tenho dessa mesma forma, ó, vem aqui, então eu posso deixar a marcação da minha cliente bem no comecinho desse ossinho, e é o que eu vou fazer, tá? Vou vir de um lado e vou vir do outro. Essa modelinho aqui, eu posso fazer até aqui embaixo, tá, pessoal? E vir, ó, porque aí eu tenho como um ponto de referência aqui também, ó. Vamos lá, vim até embaixo. Feito isso, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho sempre um algodãozinho, um papelzinho para apagar se ficar alguma marquinha, tá? Achei o meu ponto inicial. Posteriormente, a próxima medida que eu tenho que achar é o meu ponto alto. O meu ponto alto, tem muita gente que fala que pra gente achar o ponto alto, a gente tem que pegar o meio da íris. Íris é essa bolinha preta aqui do olho, tá? Então, eu tenho que vir aqui, sair daqui do meu nariz, cruzar o meio, eu tenho ponto alto. Tem gente que fala que tem que pegar o meio da pupila, que é essa bolinha preta aqui que a gente tem no olho. Então, também é uma medida. E tem gente que fala que eu tenho que pegar a lateral da íris, que é essa região aqui, ó. Então, cada um vai ver de acordo com a sobrancelha da cliente. Por que eu falo de acordo com a sobrancelha da cliente? Porque a cliente, ela já vai ter um apontamento desse ponto alto e a gente vai se guiar no que ela apresenta na sobrancelha dela. Então, se ela tem um ponto alto mais próximo da íris ou da pupila, ou mais lateralizado, é onde a gente vai se guiar.
Isso a cliente de olho aberto. Agora, vamos supor que a minha cliente esteja de olho fechado, eu vou me basear mais ou menos no meio do olho da minha cliente, tá? Para definir o meu ponto alto. Então, eu tenho aqui a metade do olho. A metade do olho seria meu ponto alto, mais ou menos aqui, ó. Tá? Fiz a primeira marcação, mesma coisa aqui do outro lado. A metade do meu olho. Ah, mas se a minha cliente tiver diferença de um olho pro outro, como que eu vou proceder? Como que eu vou proceder? Você vai fazer da mesma forma. Você vai pedir para ela fechar o olho e você vai fazer as marcações principais. E depois a gente vai trabalhar com o paquímetro para conferir essas medidas e ver se tá tudo certinho. A próxima medida, se vocês repararem, essa medida aqui, ó, se eu continuar aqui, ó, eu tenho essa medida. Essa região se chama arco do cupido, o Vzinho do lábio, tá? Se vocês repararem, a minha reta, ela vem até o arco do cupido, dos dois lados. Tá? E para fazer a parte externa, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou sair da arco do cupido, vou passar na beiradinha aqui e vou vir aqui no cantinho do olho. Isso dos dois lados, tá ok? Então, ó, venho aqui, aqui e bem cantinho do olho. Não é cantinho dos cílios, tá? É o olho mesmo, ó, a estrutura do olho. A mesma coisa aqui do outro lado. Fiz, achei os meus principais pontos. Então, eu achei o ponto alto, o ponto inicial e o ponto final da minha sobrancelha, correto? Isso usando as medidas naturais da minha cliente. Outra medida que a gente tem que observar, que é uma medida natural, é a altura da sobrancelha, tá? No caso aqui, o desenho ele não tem sobrancelha, mas a sua cliente, ela vai ter a sobrancelha dela e ela vai ter um início de pelo já pré-estabelecido. Então, a gente vai olhar aqui do cantinho do olho até onde começam a nascer os pelinhos da sua cliente. É sempre legal a gente observar bilateralmente, porque a gente pode ter o quê? Uma simetria. A gente pode ter um lado mais alto que o outro. E aí, a gente vai ficar com aquela dúvida, qual o lado que eu vou seguir? Né? Eu vou seguir o lado que tá mais alto, o lado que tá mais baixo, o que eu posso mexer. Então, aí a gente vai avaliar um contexto diferente, que aí é uma aula de assimetria, tá? Aqui a gente tá fazendo um desenho de marcação. Então, vamos supor que a nossa sobrancelha da cliente não tem alteração nenhuma, tá? Elas são simétricas. Então, a gente vai até lá onde ela tem o início da sobrancelha. Então, ela tem aqui, ó, aqui tá o olho e aqui o início dos pelinhos da sobrancelha. Eu vou medir do canto do olho até a altura dos pelinhos. Essa medida, ela normalmente varia em torno de 1 a 1,5, mas pode variar para mais ou pode variar para menos. Por isso que é importante você ver a medida da sua cliente. Aqui eu vou trabalhar com o paquímetro, tá? E eu vou trabalhar na medida de 1,5. Então, essa medida eu já vou fazer com o meu paquímetro, tá? Eu vou vir aqui, ó, na direção do meu ponto inicial. Meu paquímetro já está com a medida de 1,5, tá? Ó, 1. O 0 tá na medida do 1,5. Eu vou encostar aqui na minha reta, porque a minha sobrancelha não vai iniciar aqui, ó, mas ela vai estar bem na direção da onde? Do meu canal lacrimal, tá? Então, vou encostar aqui e vou fazer uma marcação na minha linha, sabendo que aqui é o início da minha sobrancelha. A mesma coisa aqui do outro lado.
tá? Eu sempre vejo se tá, ó, fiz a marcação aqui, tá? Meus 2 pontinhos. Achei o ponto inicial, eu vou achar o meu ponto final. Então, vou vir aqui, ó, na altura do cantinho do olho, com a mesma medida, e vou trabalhar dos 2 lados. Uma coisa que tem que ficar atenta é que o ponto inicial e o ponto final, eles normalmente têm que estar na mesma direção, ok? Por quê? Para a sobrancelha não ficar caída. Ele pode estar na mesma direção ou um pouquinho mais alto, nunca mais baixo. Se ele tiver mais baixo, vamos supor, aqui tá com 1,5, eu venho e coloco 1 aqui. Eu vou ficar com a minha sobrancelha caída, e isso eu não quero, tá? Então, depois que eu achei essas medidas, na minha cliente eu posso trabalhar de 2 formas. Uma das formas que eu gosto de trabalhar é fazer uma linha entre esse ponto aqui, ó, tá? Vou fazer com a reguinha, ó. E bem aqui. Esse aqui tinha ficado um pouquinho mais alto. Ou eu que desci aqui um pouquinho. Tá? Eu gosto de fazer essa linha imaginária, porque a partir daqui eu vou fazer todo o meu trabalho. Próximo passo que a gente tem que fazer na hora de criar essa sobrancelha é o quê? Conferir as medidas, ver se essas medidas estão iguais. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou ver a medida daqui. Tá vendo, ó? 2,5, 2,5, tá ok? Aqui até aqui, pode vir um pouquinho aqui assim. Tá, ó. 2,5, 2,5, certinho. Agora aqui, 1,8, 1,8, tá certinho, tá? Feito isso, eu vou determinar o quê? A espessura da minha sobrancelha, ou a largura que a minha sobrancelha vai ter. Então, eu vou vir aqui, eu vou trabalhar com uma sobrancelha com 0,8 centímetros, tá? Ou seja, 8 milímetros. Então, eu venho aqui, ó, ponho bem no meinho aqui e vou fazer a marcação aqui. A mesma coisa aqui. Então, eu achei o quê? O meu ponto inicial. Já achei a primeira espessura, agora eu preciso achar a espessura do meu ponto alto. Então, a angulação vai determinar, quem vai determinar é a sobrancelha da tua cliente. Aqui eu posso trabalhar com a medida que eu quiser. Se eu quiser ela mais angulosa, eu trabalho com uma medida de ponto alto maior. Se eu quiser ela mais reta e mais horizontalizada, eu trabalho com um ponto alto menor, baseado, saindo a partir desta reta aqui, ó, tá? Dessa reta aqui. Outra coisa que eu posso fazer também é pedir para minha cliente fechar os olhos e nessa direção aqui eu tirar essa medida aqui, ó, tá? Imagina a minha cliente de olho fechado e eu venho e tiro essa medida aqui e essa medida aqui. E aí, daqui, eu vou subir até onde ela tiver pelo, ou conforme tiver a necessidade. Ou eu parto dessa região aqui e acrescento. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com 0,5 centímetro, porque é uma sobrancelha que ela vai ser angulada, mas não precisa ser daquelas muito anguladas. Então, ó, eu venho aqui e vou marcar meu ponto alto. A mesma coisa aqui do outro lado, eu tô com 5 milímetros, tá? E venho aqui e marco. Então, eu achei o quê? A altura do meu ponto alto. Peraí que... essa aqui ficou um pouquinho torta.
Ó, eu venho bem em cima e faço a marcação. Ok, marquei aqui e vou delimitar. Eu não trabalhei com 0,8 milímetros aqui. Se eu trabalhei com 0,8, no ponto alto, normalmente eu reduzo de 1 a 2 milímetros. Se eu quero ela mais estreita, eu reduzo 2 milímetros. Se eu quero ela acompanhando um arqueado mais natural, então, se eu trabalhei com 0,8, eu vou trabalhar com 0,7 aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, vou botar bem em cima. Ui, quebrei a ponta aqui. Vou botar bem em cima e vou fazer a marcação. A mesma coisa aqui do outro lado. Vou colocar bem em cima e vou fazer a marcação do outro lado. A partir de agora, eu vou fazer a ligação desses pontos. Mas aí você vai me perguntar, mas por que eu fiz esse traço aqui, ó? Esse traço, eu vou tirar a medida nessa bonequinha aqui. Ela tem 1,5, tá? Até a reta. Mais meio que a gente colocou lá em cima tem 2 centímetros, tá? Então, aqui vocês podem olhar, tem 2 centímetros. Então, o que isso acontece? Eu tenho 2 centímetros de espaçamento até o meu ponto alto do arco inferior. Eu tenho que ter a mesma medida do outro lado. Isso a minha cliente estando com o olho fechado, tá? Eu tô mostrando para vocês, caso eu não queira fazer essa reta aqui, é uma outra forma de eu achar o meu ponto alto. Eu saio dessa medida aqui, ó, e vou até a base dos cílios. Com isso, eu tenho a medida do meu ponto alto, ok? E agora, eu vou fazer as ligações dos pontos. Tá, ó, eu venho aqui e vou ligando os pontinhos. Venho aqui e a mesma coisa do outro lado. Vou virar um pouquinho a folha. Quando a gente vira um pouquinho a folha, é sinal de que se a gente estivesse atendendo a cliente, a gente estaria mudando de posição em relação à cliente, tá? Para poder fazer o desenho ficar com uma marcação melhor. Vou só dar uma apagadinha aqui, porque na posição que eu tava, ele ficou uma angulada um pouco maior. E aí, aqui a gente tem o nosso desenho da sobrancelha, feita com as medidas naturais da cliente. Aí, ó, vou apagar as marcações aqui de dentro, para vocês conseguirem visualizar melhor o formato da sobrancelha. Só para deixar um pouquinho mais fininha. Tá? E é importante quando a gente vai fazer, como a gente trabalha com linhas e ângulos, quando a gente vai fazer o designer na modelo, que a gente cria esses ângulos, né, de medidas,
a gente sempre dá uma arredondadinha nessa região para não ficar com aqueles bicos e aquelas sobrancelhas com figuras geométricas, tá? Então, aqui a sobrancelha da nossa modelinho tá pronta. Uma dica que eu posso dar também para vocês saberem, né, se o ponto alto tá alinhado da cliente ou coisa assim, é fazer um traço. Ui, peraí que eu fiz aqui, deixei torto. Um traço, ó, pegando os pontos altos e a região inferior e o ponto alto na região superior, tá? Assim você tem certeza de que se tá reta ou não. Então, você pode começar fazendo a primeira marcação, a segunda marcação e a terceira marcação para ver se tá retinho. E aí, a partir daí, você tirar o restante das medidas, ok? Então, essa é a aula de marcação e no papel para treino de modelos de sobrancelha. Nessa modelinho aqui, que a gente disponibiliza no curso, que não tem a sobrancelha, você pode criar o modelo que você quiser, tá? Para treinar. Quando você tem uma cliente com sobrancelhas, você vai se basear no que a cliente tem de pelo. Lembrando que é muito importante a gente sempre procurar preservar, principalmente num designer, o máximo pelo da cliente, tá certo? Isso é um dos diferenciais, porque criar um desenho e tirar o que a cliente tem é simples. O difícil é você conseguir trazer a harmonia e a beleza para aquilo que a cliente já possui, tá certo? Então, essa é uma dica, sempre fiquem atentos e tentem preservar ao máximo o pelo da cliente. Um beijo e até a próxima aula.